Bom dia, vamos começar mais um dia meditando na palavra do Senhor. Evangelho de João, capítulo 8. O capítulo 7, verso 53, nós estudamos ontem. Ele diz: então cada um foi para a sua casa. Depois daquela discussão toda, cada um foi para a sua casa meditar. Mas Jesus não, Jesus foi para o Monte das Oliveiras. Olha o verso 1. Jesus, porém, foi para o Monte das Oliveiras. Certamente foi orar a Deus para ter direção, para começar mais um dia ensinando o povo. E o verso 2 diz assim: ao amanhecer ele apareceu novamente no templo, onde todo o povo se reuniu ao seu redor. E ele se assentou para ensiná-lo. Os mestres da lei e os fariseus trouxeram-lhe uma mulher surpreendida em adultério. Fizeram-na ficar em pé diante de todos e disseram a Jesus: Mestre, esta mulher foi surpreendida em ato de adultério. Na lei, Moisés nos ordena apedrejar tais mulheres. E o Senhor, o que diz? Eles estavam usando essa pergunta como armadilha a fim de terem uma base para acusá-lo. Mas Jesus inclinou-se e começou a escrever no chão com o dedo. Visto que continuavam a interrogá-lo, ele se levantou e lhes disse: se algum de vocês estiver sem nenhum pecado, seja o primeiro a atirar pedra nela. Inclinou-se novamente e continuou escrevendo no chão. Os que o ouviram foram saindo um de cada vez, começando pelos mais velhos. Ficou só Jesus com a mulher em pé diante dele. Então Jesus pôs-se de pé e perguntou-lhe: mulher, onde estão os teus acusadores? Ninguém a condenou? O verso 11 vai dizer assim: ninguém, Senhor. Ela respondeu. E Jesus então declarou: eu também não a condeno. Agora vá e abandone a sua vida de pecado. Sabe, esse texto é muito bacana para a gente refletir. Jesus ora a Deus, desce do monte, começa a ensinar as pessoas ali. E os mestres da lei, os fariseus, eles estavam sempre cutucando Jesus, sempre afrontando, sempre querendo achar uma pega para condenar Jesus, mas não encontraram nenhum. E o verso 4 diz assim: essa mulher foi surpreendida em ato de adultério. Na lei de Moisés nos ordena apedrejar tais mulheres, e o Senhor o que diz? Gente, se a mulher foi surpreendida em adultério, foi pega em flagrante adultério, ela adulterou com um homem. E cadê o homem? Porque a lei mandava apedrejar os dois, não somente a mulher. Por que eles esconderam o homem? Por que não trouxeram também o homem, mas trouxeram somente a mulher? Já fica uma interrogação para a gente. Será que o homem não era um da turma deles? Daqueles que queriam acusar, condenar? E diante disso, dessa armadilha, Jesus começa a escrever no chão. Muitos vão dizer várias coisas, mas a Bíblia não diz. Mas eu posso pensar que, nesse momento, o Espírito Santo estava sondando o coração de cada um daqueles acusadores, cada uma daquelas pessoas, e estava trazendo à memória de cada uma daquelas pessoas o estilo de vida que eles estavam vivendo, se eles realmente estavam vivendo uma vida correta ou não, se eles realmente estavam vivendo sem pecado ou não. E diante disso, Jesus ele vai fazer uma interrogação no verso 7. Se algum de vocês estiver sem nenhum pecado, ou sem pecado, seja o primeiro a atirar pedra nela. E agora, com a sua própria consciência acusando, e olha, todo ser humano tem uma consciência.
que vai dizer para ele se ele está agindo certo ou errado. Não é necessário alguém chegar para dizer, porque Deus colocou isso em cada ser humano. Senso de certo e errado, consciência de pecado. E Jesus então lança a pergunta e volta a escrever no chão. Os que ouviram foram saindo um por um. Foram largando as pedras no chão e saindo um por um. E aí fica somente Jesus e a mulher, porque todos foram embora. E agora aquela mulher está ali diante daquele que nunca pecou e aquele que tinha o direito de apedrejá-la cumprindo a lei de Moisés, porque ele não tinha pecado. Mas ele abre mão do direito de aplicar a lei, de exercer a lei sobre a vida dela, para exercer uma outra lei chamada lei do amor. E Jesus então pergunta para ela, onde estão os seus acusadores? Ela vai dizer, foram todos embora, ninguém. Jesus fala para ela, eu também não te condeno. Jesus não veio para condenar o mundo, Jesus veio para salvar o mundo. Jesus não veio para condenar pessoas, ele veio para salvar pessoas. E ele dá a oportunidade de salvação para todo aquele que nele crê. Jesus vai vir uma segunda vez, agora não é para salvar, mas para executar o juízo. Porque a porta da graça, a oportunidade de salvação, de crer, confessar Jesus como Senhor e Salvador, está aberta para todos. Assim como foi para essa mulher, Jesus diz para ela assim, eu também não te condeno. Vá e abandone a sua vida de pecado. E é isso que Jesus está dizendo para nós nessa manhã. Ele não nos condena, ele quer que a gente abandone a vida de pecado, que a gente se arrependa, que a gente se volte para ele e comece a viver uma vida se esforçando para agradá-lo em todas as coisas. Sabe por quê? O mundo tem muita coisa e a nossa vontade é fazer aquilo que queima no nosso coração. E muitos têm o coração queimando ainda pelos prazeres da carne, pelos prazeres do mundo. Mas Jesus chama a gente para abandonar a vida de pecado, para viver uma vida reta diante dele, para voltar para ele, para olhar para ele, para aprender com ele, que ele é manso e humilde de coração, que nós vamos encontrar descanso para a nossa alma, paz para o nosso coração. E é isso. É o que está escrito aqui. E nós só lemos a palavra de Deus. Creia em Jesus e viva uma vida para glorificar o nome dele. Deus te abençoe. Deus te abençoe. Tenha um sábado maravilhoso na presença do Senhor.